início a mais uma atividade do Centro de Estudos de Farmanguinhos. Esse Centro de Estudos de Farmanguinhos, como talvez nem todos saibam, né, ele está ligado à Vice-Presidência de Pesquisa, Ensino e Inovação de Farmanguinhos, e nós promovemos lá em Farmanguinhos a maioria das nossas atividades. Esse ano nós estamos fazendo um pulo para fora, né? Então essa é a primeira atividade que nós fazemos aqui no campus de Manguinhos, e vamos ter mais algumas outras à medida que no decorrer desse ano. Mas hoje, né, nós escolhemos para o início das nossas atividades aqui em Manguinhos um tema que é absolutamente importantíssimo para nós da Fiocruz como um todo, né? Uma vez que dele depende muito daquilo que é feito e que está sendo gerado aqui na Fiocruz. E, obviamente, para poder falar dessa nova lei, né, da biodiversidade e a sua regulamentação, nada melhor do que especialistas no assunto, né? E, para isso, nós convidamos a Manuela, que vai começar falando sobre a lei da biodiversidade. Nós vamos ouvir também aspectos jurídicos com a Aline da Gestec, né? Aí lembro a todos que as palestras estarão disponibilizadas no portal da Fiocruz. A Manuela, no final da palestra, vai dizer exatamente onde cada um pode localizar. E lembro a todos também que quando se pronunciem com o microfone, uma vez que a palestra não só está sendo gravada, como está sendo transmitida para todas as regionais, né? Então é muito importante que a gente consiga ouvir a fala de cada um, né? Então, para não demorar mais, eu vou passar a palavra para a Manuela, para ela então nos brindar aí com os seus conhecimentos. Há pouco tempo nós ouvimos a Manuela, né? Só que já tem novidade, e por isso é que nós acabamos convidando para que ela falasse novamente para nós, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Manuela. Obrigada, Davi, pelo convite. Bom dia a todos. Essa é mais uma apresentação. A gente vem fazendo, desde o ano passado, várias apresentações sobre essa legislação, mas realmente há algumas novidades, né? Com o decreto, alguns aspectos que nós tínhamos como entendimento da lei foram um pouco mudados, né, como vocês vão ver. Então, mesmo aqueles que já viram anteriormente vão ver algumas novidades. Eu sou assessora da Vice-Presidência de Pesquisa e Laboratório de Referência e fui representante da Fiocruz no CEGEM por 4 anos. E, junto comigo, a Aline Moraes também foi suplente lá do CEGEM. E depois da minha apresentação, eu vou apresentar assim, os aspectos principais da legislação. Depois a Aline vai focar principalmente nas iniciativas da nossa instituição para podermos atender a lei num período um pouco complicado, já que nós não temos os meios para atender essa lei, que é o sistema eletrônico, SIGEM, como vocês vão ver. Lembrando, então, está sendo transmitido, né? Depois que nós fizermos a apresentação, abriremos para as perguntas, tanto de vocês presencialmente aqui, como as pessoas que estão assistindo nas regionais. Então, vamos lá. Essa é a lei, né? A Lei 13.123, de 2015, ela regulamenta vários aspectos da Constituição Federal e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E ela também revoga a medida provisória 2.186, que foi a nossa primeira legislação, que esteve aí conosco desde 2001. A Lei 13.123 foi publicada em 21 de maio de 2015 e entrou em vigor em 17 de novembro de 2015. Durante os 180 dias, o decreto que regulamenta a lei estava sendo elaborado, assim como o sistema eletrônico para cadastro e notificação. No entanto, ela entrou, como eu disse, né, a lei entrou em vigor 17 de novembro, a medida provisória foi revogada, mas o decreto regulamentador não foi publicado dentro daquele prazo de 180 dias.
Finalmente, depois de quase 6 meses, no dia 11/5/2016, o decreto 8.772, que regulamenta a lei, foi publicado. Assim, tivemos um cenário no qual havia uma lei em vigor sem regulamentação, o que impossibilitava sua implementação. Ou seja, a gente teve 6 meses num vácuo jurídico. No entanto, agora a gente tem outro problema. Nós temos lei, temos regulamentação, mas não temos os meios para cumprir essa legislação. Nós não temos o SIGEM disponível. Esse é o decreto. E agora eu vou falar, então, iniciar falando sobre o SEGEM, né, o nosso Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Ele é um órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar e elaborar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético, ao CTA, conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios. De acordo com a lei, a representação do SEGEM, né, seria por órgãos e entidades da administração pública federal, que detêm competência sobre as diversas ações de que trata a lei, com participação máxima de 60% e representação da sociedade civil com participação mínima de 40%. Assegurada a paridade entre o setor empresarial, o setor acadêmico e as populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. De acordo com o decreto, o SEGEM será constituído por 20 conselheiros, dos quais 11 serão representantes de ministérios, ou seja, 55%, e 9, 45% da sociedade civil. Tá? E o decreto já traz quem são esses representantes da sociedade civil e os ministérios, né? Então, os ministérios são esses: o do meio ambiente, da justiça, da saúde, das relações exteriores, da agricultura, da cultura, desenvolvimento social, da defesa, da indústria e comércio, desenvolvimento, indústria e comércio, ciência e tecnologia, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apesar de que a gente teve umas mudanças aí, então a gente não sabe bem como é que vai ficar essa Constituição. 9 representantes da sociedade civil, 3 de cada setor: setor empresarial, CNI e CNA, e um indicado alternativo, que alterna entre esses dois: setor acadêmico, SBPC, Associação Brasileira de Antropologia e ABC. E o setor de entidades ou organizações representativas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Então, Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Conselho Nacional de Política Indigenista. Bom, o escopo da lei muda bastante em relação à nossa legislação anterior. Tá? A nova lei abrange as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, não tem mais bioprospecção, e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundos do acesso ao patrimônio genético e ou do conhecimento tradicional associado. Este é o único momento que ocorre a repartição de benefícios. Não tem repartição de benefícios aqui, mas apenas quando a gente tem exploração econômica. Tá? Isso é outra mudança. Como temos esses novos termos, eu trouxe aqui a definição de produto acabado. É aquele produto que não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, estando apto à utilização pelo consumidor final. Neste produto, o componente do patrimônio genético do CTA deve ser um dos elementos principais de agregação de valor ao produto, ou seja, elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais e ou para a formação do apelo mercadológico. E o material reprodutivo é aquele material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução sexuada ou assexuada. Não inclui micro-organismos. E vocês podem observar, né, a lei ela traz alguns aspectos muito específicos da agricultura, como este. Bom, diferente da legislação anterior, a nova lei alcança todas as pesquisas experimental ou teórica realizadas com patrimônio genético brasileiro. A definição de patrimônio genético também mudou. Significa a informação
de origem genética de plantas, animais, micro-organismos ou outras espécies da natureza, incluindo substâncias derivadas do metabolismo destes seres vivos. Aqui eu listo alguns exemplos para vocês entenderem melhor. São pesquisas básicas, incluem pesquisas básicas tais como epidemiologia molecular, taxonomia molecular, filogenia, ecologia molecular, etc. E também inclui o uso de informações de sequências genéticas publicadas em bancos de dados públicos, como o GenBank, por exemplo. Outra novidade é o parágrafo único sobre micro-organismos. Isso era uma questão recorrente no CGEM, né? Se o micro-organismo era ou não era patrimônio genético. Então, a gente entende que esse parágrafo único ele ajuda essa questão. Então, um micro-organismo que tenha sido isolado a partir do substrato do território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental é considerado parte do patrimônio genético brasileiro para os efeitos dessa lei. Já o decreto ele traz mais alguma coisa. Ele diz que o micro-organismo não será considerado patrimônio genético nacional quando o usuário comprovar que foi isolado a partir de substratos que não sejam do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental, e demonstrar a regularidade de sua importação. Nesse caso é muito simples. Por exemplo, as linhagens que a gente obtém de coleções de fora, a gente comprova que foram adquiridas de fora, então está tudo bem. Nesse aqui eu acho um pouco complicado, porque, como estava falando agora há pouco, um doente que venha de fora do país, a gente isola o patógeno dele, ele é ou não é patrimônio brasileiro, né? Então, ainda vamos ter algumas questões para discutir no CGEM. Bom, em resumo, as atividades sujeitas à lei são o acesso ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado, a remessa para o exterior de amostras do patrimônio genético e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, ao CTA, realizado após a vigência dessa lei, seja novembro de 2015, 17 de novembro de 2015. Para o cumprimento da lei, tem que ser feito um cadastro para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e a notificação antes do início da exploração econômica. O cadastro pode ser feito em qualquer momento, até o final da pesquisa. Tá? Vocês podem fazer durante a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Fora alguns aspectos, algumas situações que eu vou mostrar daqui a pouco. E isso, então, substitui o que nós tínhamos antes, que eram as autorizações prévias para pesquisa científica, bioprospecção e DT. Então, a gente tem um sistema mais simples, é um cadastro. Você só cadastra aquilo e, no final do cadastro, você recebe um comprovante e acabou. Ninguém vai avaliar o que você cadastrou naquele momento. Vai, sim, ter uma verificação. Isso eu também vou explicar daqui a pouco. Mas, fazendo esse cadastro, você já está livre para fazer todas as suas outras atividades. O cadastro ele é um instrumento declaratório obrigatório das atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de CTA e deverá ser realizado previamente a remessa, requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização do produto intermediário, divulgação dos resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação e a notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Ou seja, o cadastro pode ser feito durante a pesquisa em qualquer momento, mas tem que ser feito anteriormente a esses momentos aqui. Isso tem que ficar muito claro. A notificação de produto é um instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica